Eu estou vindo agora de Göbekli Tepe, Karahan Tepe de Erenkuyu, na Turquia. Fui lá gravar e levei um grupo de irmãos e produzi um documentário que está sendo editado. Legal. E Você faz as viagens ainda, Caio? Ah, faço. Para Israel vai ter, Caio? Eu quero ir na Não, sua de eu Israel. estou boicotando Israel enquanto Netanyahu estiver no poder. Ah, tá. Depois que ele parar, depois que acabe esse genocídio diabólico, eu não dou um centavo para Israel. Para esse sionismo maligno que está lá matando gente todo dia, diabolicamente. Eu não quero ser parceiro nem cúmplice dessa maldade. Mas eu estou levando gente para Israel desde a década de 70. Sim. Eu já levei milhares e milhares de pessoas. Os governos anteriores de Israel, que não eram sionistas, eram governos de pessoas de cabeça boa, né? De Golda Meir, de Yitzhak Rabin, de Shimon Peres, de Moshe Dayan. Eram pessoas amigas dos árabes e dos palestinos, que queriam um convívio, uma boa convivência, que aceitavam a ideia de 2 estados com Jerusalém dividida como capital religiosa de ambos os grupos. Tanto é, porque que a maioria das embaixadas, ou todas as embaixadas praticamente até o dia de hoje, tem a sua capital em Tel Aviv e não em Jerusalém. Porque até o sionismo recente, o lugar onde se deveria colocar uma embaixada era em Tel Aviv e não em Jerusalém, porque Jerusalém supostamente seria ainda a capital de 2 estados, o ocidental dos judeus e o oriental dos palestinos, como a cidade é dividida assim. Você anda lá e você vê a mesma divisão, está lá. Tem um lado que é só palestino, tem outro lado que é de judeus. Não custava nada continuar a ser assim. Aí veio esse sionismo radical, que é um negócio maligno, demoníaco, dos senhores da guerra, que querem matar mesmo. Eles, assim como os iranianos querem destruir Israel, Israel de Netanyahu e companhia, querem acabar com todos os palestinos. Eles só não querem acabar com todos os árabes porque tem bons negócios a fazer com o mundo árabe. Agora, eu tenho uma coisa que eu não sei se algum de vocês aqui sabia. Israel já tem bomba atômica desde o tempo da Guerra dos 6 Dias. Você pode acreditar num negócio desse? Pois é. Bomba atômica desde o tempo da Guerra dos 6 Dias. E aí, o primeiro-ministro, quando Egito, Jordânia e Síria vieram e atacaram concomitantemente Israel, e eles achavam que iriam perder aquela guerra, que não tinham condição de vencer. Foi uma guerra, inclusive, onde houve inúmeros milagres de manifestação de anjos no deserto. E tinha gente orando, gente de joelho. Havia uma piedade judaica, israelita, que não era ainda essa sociedade israelense. Porque uma coisa é o israelita, outra coisa é o israelense. É outro departamento. Pois bem, tinha muita gente pedindo misericórdia a Deus. Houve muito milagre, mas o primeiro-ministro, com certeza de que eles iriam perder a guerra, eles apelidaram a operação de Operação Sansão. Olha só a ironia. Sansão se suicidou em Gaza, puxando o templo sobre si mesmo e matando mais gente na sua morte do que matou em vida, 5.000 pessoas. Pois bem, apelidaram de Operação Sansão porque seria suicida. Se eles começarem a vencer a guerra, a gente explode a bomba atômica. E aí o que vai acontecer? Vai ser uma bomba de megatons menores, para não destruir tudo em volta, mas vai produzir a cessação imediata da guerra e uma radiação que vai matar um monte de gente, deles e nossos também, mas a gente vai fazer isso. Para você ver até onde pode chegar essa história do culto sionista à terra, ao chão. É culto ao chão. Quando Jesus respondeu à samaritana e acabou com o culto ao chão, acabou com o sagrado. Jesus é anti-sagrado. Jesus é pró-santo. E santo é tudo aquilo que é recebido com ação de graças, é santo. É como em Atos 10, Pedro ouviu: o que Deus santificou, não consideres comum e imundo. E o que estava dentro daquele lençol. Sacralizou Israel, né? Com as bandeiras hasteadas de Israel. E aí está tudo que é igreja, é uma idolatria, horrorosa, maligna. Não entendem o que é o Israel, na demoníaca, não sabem nada. E a confusão do Israel bíblico com o Israel de hoje também, né? E o Israel bíblico nunca teve virtude nenhuma.
O Israel bíblico passou a vida apanhando porque não se convertia da idolatria. Eles adoravam a Axera, Jeová era casado com a Axera, era Baal, que eles davam mais culto a Baal do que ao Senhor. Toda a história bíblica é anti-Israel. O pessoal lê e não entende que Israel é o vilão o tempo todo do Velho Testamento. São eles que matam todos os profetas. A maior parte dos reis de Israel são idólatras perversos, malignos, que não queriam absolutamente nada com Deus, é que não leem também nem a história do Velho Testamento, nem 1º, nem 2º Samuel, nem 1º, nem 2º Reis, nem 1º, nem 2º Crônica, não sabem nada de coisa alguma. Só os que os pastores dizem, e os pastores também não sabem nada. Eles querem faturar grana levando gente para Israel, porque pode dar um bom dinheiro se o cara explorar bastante o crente por lá. Então, pois bem, Aí tem trazer as águas dos rios para vender a água. Água fluidificada, não sei o quê. Aí batizar os caras, você batizar de novo no Jordão. E no pior lugar do Jordão, onde a água é podre. Eu nunca batizei ninguém, povo ali naquele lugar da saída do Mar da Galileia, porque o Jordão começa lá no Hermon, corre, entra no Mar da Galileia, sai do Mar da Galileia, onde tem um centro de tratamento de água que cheira mal pra caramba. E é lá que os crentes afogam os outros batizando ali. Eu sempre, quando me pediram para batizar, os batizei na nascente do Jordão, onde a água é limpa. Aí o pessoal diz, escuta. O pessoal veio apodrecido. Mas por que não batiza lá onde João Batista batizava? Lá embaixo, já na região sul, foi porque no tempo de João Batista, 2000 anos atrás, a água era limpa. Hoje não é, meu amigo. Eu batizo em água limpa, sabe não que seria em esgoto. Uma sketch legal? Um cara de 2020 indo conversar com os apóstolos. Aí eu falar, cara, você acredita que vão vir aqui e vão batizar pessoas aqui no Jordão? Vão dizer que o vinho de Jesus não tinha álcool? Eu acho que é coisa que nem eles nem imaginaram que iam fazer isso. Não, ninguém imaginava nada. Mas você pensar, a igreja está coerente com o Israel de hoje, porque o Israel de hoje é intolerante, não aceita palestino, está jogando bomba. É uma igreja bem voltada para o trumpismo, né? Para a direita de Trump, para a direita bolsonarista. Uma igreja intolerante. Então, acho que a bandeira tem que continuar lá. Está assim na iminência de se tornar marsalina. Exato. E é tudo torto, tudo podre. O que é bom, eles não gostam. Eles não gostam do que é bom. É o que os profetas disseram. Nenhum profeta morreu de velhice. Todos eles foram mortos, interrompidos pela religião de Israel, pelos sacerdotes, pelos falsos profetas vendidos aos reis. Tudo se repete e ninguém sabe de nada. Você, por exemplo, se a gente for pensar em uso capião, os árabes têm muito mais direito àquela terra do que Israel, que passou 70% do tempo da sua existência em exílio, cativeiro e distante. Sim, e eles permaneceram lá. Então, se for uso capião... O uso capião é dos filhos de Esaú, o uso capião é dos filhos de Ismael, o uso capião é de quem viveu, habitou e nunca saiu de lá. E aí eles, por causa do trauma do Holocausto, e quando houve o Holocausto, quem é que quis ficar com os judeus no ocidente da terra? Ninguém. Os Estados Unidos não quiseram ficar com os judeus, só com os milionários. A Europa não quis ficar com os judeus. Ninguém quis ficar com os judeus. Puseram dentro dos barcos, mandaram para lá e disseram se virem. Aí nunca deixou de haver uma população judaica lá. Mas sabe o que acontecia com essa população? Eles viviam irmanada e pacificamente com os beduínos, com os palestinos, com os árabes, que eram todos irmãos deles. Eles viveram. Quem guerreou com os islâmicos foram os cristãos dos cruzados, dos reinos católicos da Europa, dos 4 reinos europeus. Não foram os judeus que guerrearam com os islâmicos. Ao contrário, você lê o Corão, eu já li 4, 5 vezes, você vê Maomé dizendo, na dúvida, consultem os irmãos dos livros mais experientes do que vocês. Está escrito no Alcorão. E eles conviveram em paz. Eu comecei a ir a Israel logo depois da guerra do Yom Kippur. E a facilidade era absoluta. Você andava de avião, de ônibus. Eu ia do centro de Jerusalém para Hebron em ônibus palestino.
ou ia para qualquer outro lugar do mundo habitado ali naquela região pelos árabes ou pelos palestinos com a maior tranquilidade. Tanto quanto eu ia para Galiléia em ônibus de linha dos judeus. E judeus e palestinos conviviam, eram irmãos. Os meus amigos judeus me levavam para comer a melhor comida de Israel ou da Palestina, que era sempre árabe. Porque a comida judaica não é essas coisas. Cá para nós não é boa. Não tem gordura de porco. Tem. Não tem Mas bacon. o árabe também não tem, mas tem tempero. Tem tempero. Tem molho, tem charme, tem cominho, tem muita coisa boa. É uma cozinha deliciosa. Eu tenho grandes amigos judeus lá em Israel, mas hoje em dia os meus melhores amigos são palestinos. Inclusive, meu chofer, há anos lá em Israel, se chama Jesus. Issa é o nome dele. É um árabe? É um palestino. E que eu não vou, eu sou proibido de sair de lá antes de ir na casa dele, de orar com a família dele toda. Os filhos, vi os filhos crescerem, se formarem na Universidade Hebraica de Jerusalém. A mulher dele é uma linda que faz comidas extraordinárias e ele é um chefe de cozinha maravilhoso. Eu e minha mulher entramos em estado de quando a gente vai à casa deles comer aquela coisa maravilhosa. Cara, aqui se dá, por exemplo, na década de 80, por exemplo, eu estou pegando a minha experiência de escola bíblica dominical. Uhum. A gente ouvia dizer que os islâmicos praticamente eram os algozes, eram que fazia frente ao evangelho, eles estão crescendo e tomados pelo grupo árabe. Então, sempre se criou no meio da igreja que árabe, palestino... Muito a ideia de que eles são terroristas. São terroristas. É a mesma coisa com os comunistas de hoje em dia. Você sabia que eu sou comunista? Porque eu prego amor, misericórdia, compaixão, graça, tudo isso você é comunista. Por causa do apóstolo Olavo de Carvalho, que acabou com a cabeça desse povo todo. Eu imagino que Jesus seria chamado de comunista. Totalmente. Né? Eles matariam várias vezes Jesus, não era uma vez só, não. Sim, então, é pelas mesmas razões. Porque para cada grupo radical, que são minorias, os grupos radicais terroristas, que se tornaram, não tinha terrorismo antes de Israel se negar a fazer logo a partição de 2 estados e instituir Jerusalém como capital espiritual para os 2 grupos. Uhum. Que tinha sido conseguido já meio do caminho por Jimmy Carter, que foi atrapalhado pela prisão dos reféns no Irã, e depois o Bill Clinton conseguiu, quando botou o Arafat e o Isaac Rabin juntos com o Shimon Peres, assinaram um tratado para deflagrar o processo. Aí o que os judeus fanáticos sionistas radicais fizeram? Mataram Isaac Rabin e abortaram o processo. Aí houve a radicalização. O Likud era um partidinho pequenininho, de 8% da população, ou de representação no parlamento. O resto era todo feito de gente de cabeça aberta. Aí começou a crescer a radicalização religiosa, até que chegou ao ponto que, para poder fazer um primeiro-ministro, o primeiro-ministro tinha que ficar de 4 para o Likud e para os partidos de extrema-direita sionistas. Mas o povo não sabe nem distinguir semita de sionista. Não sabem. Semita é todo mundo que vem da descendência de Sem, filho de Noé. Então, todo árabe é semita, todo palestino é semita, todo beduíno é semita. Aquela população inteira do Oriente Médio é semita, tanto quanto os judeus. Aí eles pegaram e transformaram a expressão antissemita como uma expressão anti-judeu, quando não é. Antissemita é todo mundo que não gosta de judeu, nem de árabe, nem de palestino, nem de ninguém. Sionismo é outra coisa. É uma ideologia política de quem diz a terra é nossa por causa da lei de Moisés. E Moisés disse que é para tomar tudo de Dan a Berseba. E foi o que eles nunca conseguiram fazer. Exclusivismo radical. Radical, nunca conseguiram fazer. Toda vez que fizeram, foram expulsos. Até que, depois que mataram a Jesus, continuaram fazendo sublevações contra os romanos perderam a paciência e destruíram Jerusalém. Botaram o nome da cidade de Aleia Capitolina, erigiram um templo pagão no meio da esplanada, onde hoje estão as mesquitas de Omar e El-Aqsa, onde era o antigo templo de Salomão e o segundo templo de Herodes.
E o povo não tem nenhuma consciência disso. Aí, pois bem, quem voltou lá com essa história de vamos tomar os lugares sagrados foi o paganismo católico dos cruzados. Foram eles, porque judeus e palestinos viviam muito bem, viveram milênios muito bem, sem guerra nenhuma entre eles, com total troca de conhecimento. E diga-se de passagem, o mundo tem uma dívida cultural, artística, poética, matemática, linguística, o alfabeto arábico, todas essas coisas que a gente usa todo dia, que são legados dos árabes. E a gente usa como se não fosse nada, e fica radicalizando os grupelhos. Os grupelhos radicais surgiram de 1947 para frente, quando não houve a partilha que estava combinada. Aí começaram a surgir os pequenos grupos radicais. Mas 98% da população árabe e palestina é de gente do bem, é igual você, igual a você, igual a mim. O evangelho de Jesus está muito mais propício para o órfão Ismael e para a abandonada Agar do que para Sara e Abraão. E que ficou com aquele poder de dominação danado e mandou a mulher sozinho, morrer no deserto, se vira no deserto. E Abraão, o texto de Gênesis diz, e doeu-lhe muitíssimamente o coração, pois amava o menino e a sua mãe. Meu Deus, é uma tristeza a gente ver o que a ignorância faz na Terra. A ignorância ainda vai acabar com o mundo. E das ignorâncias não existe nada pior do que o conflito das ignorâncias religiosas. A religião ainda vai deflagrar as guerras atômicas que farão do planeta uma coisa insuportável. Você quer ver? Por exemplo, eles dizem que odeiam os ateus, mas quem ajuda a preservar a natureza é o Greenpeace, que não tem nenhuma confissão de fé cristã de nenhuma natureza. Sim. Preservar os mares, a natureza. Agora, os crentes oram de olho fechado. Os crentes dizem que quem quer que defenda a natureza é comunista. A minha querida amiga Marina Silva é comunista, tadinha, piedosa. Vai lá para casa, a gente se ajoelha, ora, uma mulher de Deus como poucas. Você me perguntou ali, tem remanescentes? Eu devia ter me lembrado, por exemplo, da Marina. A Marina é um remanescente fiel do Evangelho de Cristo Jesus. Corajosa de estar no meio dos caras tudo lá. Uma mulher envergável que está ali. Ela às vezes cansa, aí me liga, meu pastor, eu estou cansado. Eu digo, não sai daí. Sim. Fica aí, briga de dentro, porque você fora vai ajudar menos do que brigando de dentro. Cara, tem um rapaz aqui que fez uma pergunta, Márcio Franco. Ele disse se a gente poderia dizer que o que acontece na igreja hoje é uma espécie de um novo judaísmo, pela questão da igreja, na sua maioria, as igrejas evangélicas pregarem mais o judaísmo do que a mensagem de Jesus. O judaísmo não merece essa designação tão geral, porque está cheio de judeus praticantes do judaísmo que são gente boa, mas digo assim, e quebrantada. Agora, o discurso... Judaizante, boa. Que foram aqueles que mais perseguiram a Paulo. E antes dos judaizantes, foram os judeus da maldade sacerdotal, do culto ao templo, do culto ao sacrifício, do culto ao que fosse a glória de pedras, que quando os discípulos disseram, olha que pedras, que construções, qual foi a resposta de Jesus? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus não disse mesmo, que coisa linda. Senão, em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A mulher samaritana, quando perguntou a Jesus, escuta, onde é o lugar que se deve adorar? No Monte Gerizim, como os nossos pais samaritanos fazem, ou em Jerusalém, como os judeus dizem? Jesus disse, mulher, em verdade eu te digo que nem neste Monte Gerizim, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso acabaria, para quem tiver um mínimo de inteligência, com toda a disputa geopolítica pela posse da terra sagrada. É o sagrado que é uma miséria, cara. O sagrado é fetiche puro. Em nome de Deus, o sagrado ainda vai acabar com o mundo.